Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Santos bate Oeste por 3-2 no Pacaembu. São Bento empata com o Corinthians no Campeonato Paulista. São Paulo quebra o jejum e bate o Bragantino também no Paulistão. Você também confere o empate do Fluminense diante do Resende 1-1, a vitória do Vasco para cima do Boa Vista 2-0 e a derrota do Botafogo diante do Volta Redonda 1-0. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Sport News. Campeonato Paulista no Pacaembu, Santos 3, Oeste 2. Olha que jogo, hein? Foi o melhor jogo do dia, grande jogo muito emocionante, com o Oeste aí na frente. E aquele ditado, quem não faz leva, se aplica a essa partida, porque foi um jogo muito equilibrado. E no final do segundo tempo, o Oeste teve duas oportunidades claríssimas, que perdeu. O Vanderlei acabou defendendo, fazendo defesas espetaculares. E logo depois o Santos fez o gol da virada, 3-2, e venceu a partida. O Oeste saiu na frente, hein? E um belo gol, belíssimo gol, hein? Golaço. Não foi uma boa partida do Santos. Isso temos que analisar, principalmente no primeiro tempo, onde teve um apagão. A equipe foi apática, horrível, dentro de casa, e não conseguiu jogar bem. Tanto que o primeiro gol do Santos na partida foi contra, do Betinho. Reveja aí, a falta foi cobrada pelo atleta do Santos, e tivemos ali o toque de cabeça do Betinho contra o próprio Patrimônio. Mas o jogo seguiu muito equilibrado, o Santos jogando pior que o Oeste criando oportunidades claríssimas de gol, perdendo a maioria delas, mas o Matheus Jesus, aos 42 do primeiro tempo, fazendo 2-1 para a equipe do Oeste, que foi muito predestinada. Foi muito incisiva, insistiu muito nas jogadas, queria muito vencer a partida, e eu diria até que jogou melhor que o Santos. O problema foi colocar a bola por o fundo da rede. Tinha uma muralha que se chama Vanderlei na sua frente. Derlis Gonçalves marcando um belíssimo gol. Ele que foi um dos cérebros do Santos na partida, criando a maioria das oportunidades, e ele que chutava. Reveja aí, Derlis Gonçalves, muito talento do Derlis. Ele recebe e faz um belíssimo gol de primeira no ângulo do goleiro do Oeste. Aí no final do jogo tivemos várias oportunidades desperdiçadas pelo goleiro do Oeste, e nessa lambança o Santos acaba virando com o Vitor Veas aos 50 minutos do segundo tempo, nos acréscimos. Quem não faz, leva. E o Oeste acabou perdendo uma partida que estava na sua mão. E veja aí, uma lambança, hein? Como é que ele pega a bola na mão e depois larga? Uma coisa inacreditável que fez o goleiro do Oeste. Mas ficou de bom tamanho pro Oeste essa partida. É claro, uma partida que ele não esperava ter tanto bom futebol. E o Oeste jogou com o Palmeiras, não foi uma equipe assim, uma equipe que insistia tanto nas jogadas. E nessa partida foi. A partida do Santos não foi boa, o São Paulo não conseguiu manter a filosofia agressiva de jogo. O Santos não teve oportunidade para isso, mas ficou de bom tamanho. Santos 3, Oeste 2 no Paulo Machado de Carvalho, Campeonato Paulista. Impressionante, hein? E o Santos só tem uma derrota na temporada. Coletiva do técnico do Santos, Jorge Sampaoli, após a vitória da equipe 3-2 para cima do Oeste no Pacaembu. Salió muy decidido en el segundo tiempo, generó muchas chances. En un momento se hizo un partido extremadamente abierto, pero creo que otra vez Santos buscó la victoria hasta el final y lo consiguió. Con respecto a Felipe Jonathan, bueno, en la primera presentación no tuvo muchos entrenamientos. Creo que mostró muchas capacidades y seguramente en el paso del tiempo nos dará mucho de su calidad. Sampaoli, aqui no fundo, gostaria de te perguntar o quão perto o Santos está do futebol que você entende ser ideal para a equipe e o que falta para o Santos jogar o futebol ideal. Perdão, sua primeira pergunta? O quão perto o Santos está do futebol que você entende ser o ideal para a equipe?
Yo creo que nos falta un poquito más de sumar pases por dentro para llegar a tener más control de los partidos y mejorar un poco más las transiciones, porque en realidad nosotros nos quedamos fuera de la Sudamericana con un solo balón. Entonces todos los equipos no están jugando de esa manera, están viendo de que nosotros somos un equipo que propone todo el tiempo y nosotros tenemos que encontrar el argumento que nos permita, como en el segundo tiempo, tener muchas variantes de ataque. La verdad que me gustó mucho la decisión del equipo del segundo tiempo de ir a buscar y sin temores a exponerse, porque Oeste estaba muy bien parado. Yo creo que a Oeste le costó seguirnos el ritmo en el último y me parece a mí que vencimos merecidamente. Campeonato Paulista, Corinthians 1, São Bento também 1. Essa partida do Corinthians, o Timão estava apático em pleno carnaval. Saiu na frente com o gol do Cleison aos 39 do primeiro tempo, mas não jogou absolutamente nada. Bocelli teve poucas oportunidades, o ataque do Corinthians foi improdutivo porque o Gustavo não jogou. Isso é muito importante para analisar essa partida. Jogo totalmente dominado pelo São Bento. São Bento teve 2 gols anulados, olha que coisa, hein? E perdeu muitas oportunidades, além das que o Cássio salvou a pátria da Fiel nesse jogo aí. O Corinthians teve muita sorte de não sair goleado, humilhado como o Santos saiu na partida diante do Ituano. A coisa chegou parecida com aquilo. O Corinthians não conseguia desenvolver jogadas, só dava São Bento com posse de bola, com efetividade, indo para o ataque com rapidez, com agressividade, e o Cássio sempre fazendo defesas muito importantes. Até que o São Bento abriu o placar, o Bandeirinha anulou. Depois, no lance seguinte, o Pedro Henrique empatou para o São Bento. E aí, no finalzinho da partida, com o São Bento dominando ainda mais a partida, ainda teve um gol anulado. O Corinthians segue na liderança do grupo C do Campeonato Paulista, é verdade. Agora, essa partida foi um alerta. E eu sou obrigado, diante dessa atuação pavorosa que teve o time, que foi sustentado por Cássio e por conta da boa sorte que teve de 2 gols do São Bento serem anulados e a falta de pontaria do time do interior, eu posso chamar e concordar com o jornal Clarim, que diz que o Corinthians é sem alma e fraco. Nessa partida foi um time frouxo, sem alma e não teve quase nenhuma oportunidade. Foi vexatório. Foi uma partida péssima, uma das piores partidas do Corinthians na temporada. Não é porque empatou, tá na liderança, passou na Sul-Americana que a gente só tem que elogiar. E isso passa muito por uma questão central. Carille não utilizou o Gustavo. E essa é a questão que eu quero chegar. Ele não utiliza o Gustavo, o ataque do Corinthians é morto. Esse Bocelli não faz nada, não dá um chute no gol. É impressionante. E parabéns ao São Bento. O time do interior chegou, mesmo jogando em casa, tinha muita presença da torcida do Corinthians, conseguiu se impor e jogar muito melhor que a equipe visitante. Ficou assim, São Bento dominou a partida, teve mais posse de bola, Corinthians praticamente não chegou ao ataque, marcação muito ruim, marcação muito lenta, e o São Bento acabou vencendo essa partida vencendo taticamente, né, porque o jogo foi empate, com toda a autoridade. Merecia ter vencido no placar, 2 gols anulados, muito bem anulados pela arbitragem, e o Cássio, mais uma vez, tem que ser enaltecido, porque por conta dele que o Corinthians não saiu humilhado desse jogo. São Bento deu um show de futebol, deu uma aula tática no Corinthians de Fábio Carille. 1-1. Coletivo do técnico Fábio Carille, Corinthians empatando com o São Bento 1-1 no Campeonato Paulista. No segundo tempo ali senti Sornosa bem abaixo, que uns que tinham dado sinal de ir, o Júnior Urso que ficou sentiu também, o Richard pela sequência de jogo por não estar jogando, né, eu acho que foi um ponto assim que nos atrapalhou bastante a questão física no segundo tempo. Na saída de campo a gente percebeu o Gustavo saindo mancando, sentindo alguma coisa,
É um jogador que preocupa, até porque no próximo final de semana tem clássico, né, Carille? Muito cedo para falar, né? Vai ser avaliado, tá tranquilo, já entrou aqui com um astral melhor, com menos dor. Mas é claro que tem que passar por uma bateria de exames para saber realmente o que é. Mas é um jogador que tem feito a diferença, tem nos surpreendido, né, positivamente. Não esperava o rendimento dele, não só eu, como grande parte de pessoas do clube, como a torcida. E está sendo um jogador muito importante. O mais importante da equipe, tanto a emoção do inclusive. Cleiton como do grupo abraçando esse jogador. E quanto que te dá uma satisfação pessoal, sabendo do teu envolvimento nesse jogador, brigando por ele, para ele ficar, o seu trabalho também para que esse jogador permaneça importante para o Corinthians? Para falar a verdade, o segundo semestre do ano passado a gente acaba escutando muita coisa, mas não conviveu o dia a dia. Né? Sei dos problemas que ele teve, lesão no joelho, perdeu a sogra muito cedo, o filho ficou acho que 60 dias, se eu não estiver enganado, na UTI, que nasceu prematuro. Mas é um jogador que ele foi muito decisivo em 2017 no Brasileiro. Né? Ganhou a titularidade no final e foi muito decisivo. Lembra aqui, pensando rápido, o jogo do Fluminense, que a gente... E foi muito bem, inclusive, nesse empate do Corinthians, um dos poucos diante do São Bento. Só não jogou o último jogo porque foi expulso junto com o Felipe Melo. Então é um jogador que eu acredito muito, que quebra a marcação, que finaliza bem e que está numa retomada ainda. Carille, mais uma vez o Corinthians acabou tomando gol da bola aérea e o torcedor normalmente acaba colocando a culpa nos zagueiros, mas independentemente dos zagueiros que estão atuando, o Corinthians voltou a tomar também gol de bola aérea. Como se tem que ser trabalhado? O que fazer nesse momento? Que é um dos pontos fracos da equipe corintiana, talvez o mais. Mudanças, são pouco treinamento, mudanças de jogadores. Falam dos zagueiros na bola aérea, mas a bola não está sendo em cima deles, né? Daqui um pouquinho começa a pegar no pé de um jogador e não param mais. Foi assim com o Avelar, ainda bem que parou. Daqui a pouquinho vai parar com outros jogadores, porque eles acreditam no trabalho e eu acredito nos atletas. Fabio, dentro dessa questão, Mas o Avelar segue sendo péssimo. Ainda é, minha opinião, ele é péssimo na posição que ele exerce. Vai ser muito importante. Campeonato Paulista, Bragantino 0, São Paulo 2. Olha, realmente o São Paulo saiu do seu jejum, assumiu a liderança do seu grupo no Campeonato Paulista, mas a atuação mais uma vez foi pavorosa. Não encantou, foi péssima. Ao menos o Pablo, que não vinha tendo participação nenhuma no comando do ataque do São Paulo, começou a participar. Colocou uma falta venenosa para fora, teve várias oportunidades e o São Paulo realmente melhorou na atuação e a vitória é muito comemorada, porque é uma vitória com atuação melhor, mas segue sendo pavorosa, ridícula. Wagner Mancini não está sabendo comandar essa equipe, o Bragantino teve poucas oportunidades, o jogo não foi bom, não teve grandes chances de gol, mas o São Paulo soube aproveitar principalmente no segundo tempo. No primeiro teve poucas chances e não foram muito claras, e as que teve foram desperdiçadas. E aí o Arboleda fazendo 2-0 para a equipe do São Paulo, que agora começa a melhorar, ganha confiança e começa a melhorar sob o comando do técnico Wagner Mancini, que segue, na minha opinião, sendo um péssimo técnico. Mas é uma melhora. São Paulo já não conseguia ganhar, não conseguia marcar os gols, o meio-campo não funcionava. Mas São Paulo precisa de um meia, São Paulo precisa de laterais e laterais rápidos. Precisa de um atacante, porque o Pablo é a grande contratação para ser o atacante do São Paulo. E ele não está cumprindo esse papel. Ele não vai para frente. Ele joga como meia. Ele não está fazendo a função de atacante no São Paulo. São Paulo é muito bom no meio de campo, mas deixa espaços nas laterais. É muito ruim na questão de marcar. O Thiago Volpi, quando exigido, ele não dá conta do recado. Na última partida até que deu. Mas nessa ele já mostra sinais de fragilidade. Não acho ele bom goleiro, mas o São Paulo jogou realmente melhor. Tá muito longe do esperado. As atuações do São Paulo foram caindo muito, agora dá uma subida novamente. É uma vitória importante, assume a liderança do grupo, dá confiança para o trabalho do Wagner Mancini / Cuca, e a equipe vai voltando, dá sinais de que vai voltar a jogar um bom futebol na temporada.
E ficou assim, no Campeonato Paulista, o Bragantino perdeu para o São Paulo. Agora a partida do Bragantino também foi horrível. E o Bragantino, que é uma boa equipe do interior de São Paulo, começou o campeonato muito bem, estava invicto até a partida diante do Santos, né? Quando perdeu para a equipe santista. E agora tem essa atuação horrorosa. O Pablo marcou nessa partida aí. Gostei da atuação dele, mais participativo. Não está se escondendo da bola como nos outros jogos, mas ele precisa fazer a função de atacante. Ele ainda não está fazendo. Está jogando muito no meio de campo, que está muito congestionado, com o Nenê, com o Hernanes. E o São Paulo urgentemente precisa de um lateral, precisa de um bom meia, um meia mais rápido, porque não está dando conta do recado o Hernanes por enquanto. Mas já é uma atuação melhor, um resultado que corresponde ao que a torcida precisava. 2-0 com autoridade, mas não convenceu e assumiu a liderança do grupo no Campeonato Paulista. São Paulo encerrando o jejum, ficou assim: Bragantino 0, São Paulo 2 no Campeonato Paulista. Gols de Fluminense 1, Resende também. Agora uma coisa, esse Ganso é uma enganação para a torcida. Não faz absolutamente nada, ele praticamente nem toca na bola, o Ganso. A partida dele, a partida do Fluminense foi pavorosa. O Fluminense empatou diante do Resende, uma atuação muito aquém do esperado. O jogo foi até disputado e quem saiu na frente foi a equipe do Resende, com o Maxwell aos 9 do segundo tempo, e mereceu, porque o Resende estava tendo as melhores oportunidades naquele momento, e o Ganso não consegue nem tocar uma bola, ele toca errado, é inacreditável. O Ganso é péssimo jogador, até agora, nesse momento, no Fluminense, ele não está ajudando nada, ele só piora a equipe, a qualidade, a efetividade ofensiva está péssima. Até que escanteio batido, a bola passou por todo mundo, acabou tendo ali um erro, o Ganso acertou um toque de bola ali na entrada da grande área, e de fora o Ione Gonçalves empatou os 24 do segundo tempo. Ficou assim: Fluminense 1, Resende 1 no Campeonato Carioca. Até que enfim, nessa jogada, o Ganso acertou um passe, porque realmente a função que ele está sendo testado, ele não está dando certo. Ele pega a bola, dá o toque e o Ione Gonçalves empata o jogo. Vasco bateu Boa Vista nessa partida aí e jogou demais, hein? Vasco dominou o Boa Vista, conseguiu uma vitória muito importante no Campeonato Carioca, 2-0 para cima da equipe visitante. Você vê o primeiro gol da equipe do Vasco de falta, goleirão do Boa Vista pega, mas no cantinho o Vasco abrindo o placar no Campeonato Carioca. Eu gosto muito do futebol do Vasco, abrindo o placar com o Marrone. O Vasco joga muito bem e não perde, hein? Campeonato Carioca, Vasco indo muito bem, tendo um excelente aproveitamento, assim como o Santos, jogando muita bola. E você vê aí, com muita chuva, o Vasco faz o segundo gol, com o Rossi aos 7 do segundo tempo, ficando assim no Campeonato Carioca: Vasco 2, Boa Vista 0. Campeonato Carioca, Volta Redonda 1, Botafogo 0, e o Volta Redonda jogou para ganhar a partida mesmo. Dominou o Botafogo. Essa partida do Botafogo foi calamitosa, foi um vexame. Totalmente dominado pela equipe do Volta Redonda, que teve as melhores oportunidades da partida. Botafogo só começou a criar no finalzinho do segundo tempo, depois que o Volta Redonda tinha feito o gol. Rodrigo Pimpão e Chiesa tiveram as melhores oportunidades da equipe botafoguense na partida, e ficou assim: Volta Redonda dominou a partida, jogou demais, perdeu muitas oportunidades no segundo tempo e no primeiro também, porém conseguiu efetivar aí em um belo gol de fora da área de chapa, 1-0 pro Volta Redonda. O Neymar é um dos maiores jogadores do mundo, mas você viu o Messi hoje jogando com o Real Madrid? Você viu o Messi jogando contra o Sevilha? Você viu o Cristiano Ronaldo jogando com 33 anos na Juve? Ele é artilheiro do campeonato. O Neymar era para ser melhor que os dois, só que o Neymar não é jogador, o Neymar é celebridade. E outra coisa, é mimadinho, e não pode falar dele que o papai dele fica bravo. O único que teve coragem foi eu e o Casagrande. Então nós vamos perder mais uma Copa.